Você sente uma dor que nenhuma outra se compara e percebe que, ao longo da sua vida, será difícil enfrentar algo que consiga superá-la. Mas essa mesma dor também o aproxima profundamente de todas as outras pessoas que já passaram por perdas semelhantes. A atmosfera diante do Palácio de Kensington mudou de celebração para perplexidade em questão de segundos. O príncipe William, futuro rei do Reino Unido, cancelou de forma repentina a sua tão aguardada aparição logo após receber notícias alarmantes da família, transmitidas discretamente a portas fechadas. Funcionários correram aos telefones. Jornalistas buscaram respostas às pressas e o comboio real nunca saiu. Teria sido uma emergência médica? Uma revelação inesperada dentro da Casa Real? Ou algo ainda mais profundo, capaz de abalar os alicerces da monarquia? Os corações pesam. Rumores se espalham. Mas o que realmente forçou o príncipe William a desaparecer da vista do público? Sombras sobre o palácio. Era para ser uma manhã dedicada à esperança, um evento beneficente marcado há meses na agenda do príncipe, cuidadosamente planejado, preparado e anunciado como mais um gesto de serviço real. No entanto, por trás da aparência impecável da vida palaciana, algo mais sombrio já vinha se formando. Nos corredores de mármore do Palácio de Kensington, a tensão começava a infiltrar-se nas conversas. Os silêncios se tornavam mais longos e aqueles mais próximos ao herdeiro do trono percebiam que algo estava profundamente errado. Quando a notícia do cancelamento repentino surgiu, a perplexidade transformou-se em inquietação. Os repórteres diante dos portões observavam atônitos enquanto os seguranças moviam-se com precisão urgente, rostos tensos e palavras medidas. O comunicado oficial foi curto demais. Circunstâncias pessoais imprevistas, dizia. 2 palavras que significavam tudo e nada ao mesmo tempo para uma família cuja imagem sempre se baseou na estabilidade. A ausência do príncipe não era apenas uma cadeira vazia num evento, era um sinal de alerta. Nos bastidores, fontes falavam em pressões crescentes dentro da Casa Real. A saúde frágil do rei já vinha criando apreensão nas últimas semanas. A recuperação da princesa Kate forçara a família a reduzir drasticamente a exposição pública. Mesmo assim, o súbito desaparecimento de William sem qualquer explicação parecia diferente. Não era estratégia, era desgaste. Funcionários experientes diziam que o clima havia mudado. Reuniões antes tranquilas tornaram-se frias e tensas. O príncipe, habitualmente firme em tempos difíceis, vinha sendo descrito como preocupado e distante nos dias que antecederam o cancelamento.
Algo ou alguém o havia abalado. Boatos ecoavam no círculo real. Telefonemas urgentes, conversas reservadas atrás de portas pesadas e um conflito crescente entre dever e família. Alguns especulavam que novas informações sobre antigos escândalos da realeza haviam chegado ao núcleo interno. Outros apontavam para o estresse relacionado à sucessão, com o peso das expectativas públicas recaindo quase inteiramente sobre os ombros de William. Dentro do palácio, os assessores se moviam como quem pisa em vidro. Ordens eram sussurradas, agendas apagadas, eventos discretamente adiados. Nenhuma declaração adicional foi emitida, apenas silêncio. Um silêncio que amplifica qualquer teoria. Do lado de fora, o Reino Unido prendia a respiração. Correspondentes reais reviam gravações antigas, procurando sinais que talvez tivessem ignorado. Um olhar perdido, uma hesitação, um leve desconforto em aparições recentes. Para o público, ver William afastar-se assim, tão abruptamente, parecia inconcebível. Ele sempre fora o ponto de equilíbrio da monarquia, sólido enquanto outros vacilavam. Mas naquela manhã a fachada se quebrou. As câmeras permaneceram apontadas para os portões, mas o homem, no centro de tudo, simplesmente não apareceu. Algo dentro das paredes reais havia mudado. Algo forte o suficiente para silenciar o palácio e interromper a presença do herdeiro diante do mundo e deixar toda uma nação a questionar qual verdade a coroa tenta desesperadamente esconder. Como é que uma única manhã, dentro daquelas paredes vigiadas, conseguiu abalar séculos de controle real? E que força secreta foi capaz de silenciar o trono? Continue a acompanhar. O peso por trás das muralhas do palácio. Dias antes do cancelamento inesperado, a vida no palácio de Kensington parecia perfeita. O príncipe William surgia radiante, ereto entre dignitários num evento comunitário em Londres, a própria imagem de serenidade e propósito. As câmeras o adoravam. Os comentaristas falavam de um homem que assumia com naturalidade o papel de seu pai, símbolo de continuidade e estabilidade. Para o público, era mais um dia impecável de serviço real. Mas, por trás daqueles sorrisos cuidadosamente ensaiados, uma inquietação silenciosa começava a crescer. Os que conviviam de perto com o príncipe relatariam depois pequenos sinais, quase imperceptíveis. Um olhar distante, um silêncio repentino durante uma conversa, uma quietude incomum ao sair do carro. Ele estava ali, fisicamente presente, mas mentalmente em outro lugar, como se carregasse um fardo que nem o
peso do dever real pudesse disfarçar. Dentro do palácio, os assessores notaram a mudança. As reuniões, antes marcadas por conversas cordiais, tornaram-se breves e tensas. A agenda, normalmente precisa e previsível, começou a sofrer alterações, compromissos foram discretamente retirados, outros adiados sem explicação. Por trás das cortinas, falava-se em encontros privados com conselheiros seniores e em visitas reservadas ao rei Charles. A saúde do monarca tornara-se um tema delicado, tratado apenas em voz baixa entre os poucos que sabiam a verdade. Embora os comunicados oficiais falassem de um quadro controlado, fontes internas revelavam que a recuperação do rei era mais lenta e complexa do que se admitia publicamente. Cada atualização médica trazia uma nova onda de ansiedade, não só pelo pai, mas também pelo filho, que se via cada vez mais próximo do trono. Para William, a coroa deixara de ser um destino distante, tornara-se uma responsabilidade imediata e esmagadora. Nos últimos meses, o equilíbrio das obrigações reais havia mudado drasticamente. Com o rei ausente de eventos importantes, o peso da representação recaía totalmente sobre William. Esperava-se que ele estivesse em todo lugar, em ações beneficentes, reuniões diplomáticas, cerimônias de Estado e, ao mesmo tempo, junto ao pai, gerindo discretamente assuntos que poucos ousavam discutir. A pressão era incessante e as expectativas implacáveis. Nos bastidores, as conversas sobre a sucessão tornaram-se mais urgentes. Conselheiros discutiam protocolos, logística e os cenários sombrios de uma liderança em tempos incertos. Eram diálogos que nenhum filho deseja ter sobre o próprio pai, mas que se tornavam inevitáveis e exaustivos. A duquesa de Cambridge, sempre símbolo de elegância, também se mostrava mais reservada. O sorriso permanecia, mas agora escondia um cansaço visível. Quem a via de perto dizia que ela parecia distante, presente apenas em corpo. Cada expressão parecia medida, cada olhar calculado, como se o peso do marido tivesse passado a ser o seu também. E mesmo assim, o palácio mantinha o silêncio absoluto. As declarações oficiais continuavam curtas, impecavelmente redigidas e frias. Lá fora, o público só via o que lhe era permitido ver: uma monarquia firme e unida. Mas atrás dos portões uma tempestade crescia. A frágil saúde do rei, o peso do dever iminente e a pressão constante da opinião pública juntavam-se num mesmo nó sufocante. Quando a ruptura finalmente aconteceu, o cancelamento súbito que lançou a imprensa em histeria não foi apenas mais uma ausência real.
foi a rachadura visível de uma instituição lutando para manter o equilíbrio. Para o príncipe William, foi o momento em que o escudo do dever encontrou o peso da realidade e a tensão que por tanto tempo fora escondida atrás das paredes reais já não pôde mais ser contida. Mas como é que murmúrios dentro daquelas salas reais se transformaram numa tempestade tão poderosa, capaz de fazer desaparecer o futuro rei? Continue atento. Sussurros nos salões reais. O cancelamento abalou a monarquia, mas a tensão vinha se acumulando há semanas. Por trás da fachada polida do Palácio de Kensington, os rumores de inquietação tornaram-se mais audíveis. E não se tratava apenas da saúde frágil do rei, mas também de um crescente atrito entre figuras influentes da Casa Real. O que antes pareciam pequenos desentendimentos familiares, agora mostrava proporções muito mais sérias. No centro de tudo estava o príncipe William, dividido entre o dever, a consciência e as tempestades silenciosas dentro da própria família. Nos dias que antecederam o evento cancelado, fontes descrevem um palácio sob enorme pressão. Os assessores moviam-se apressados por corredores antes cheios de riso. As vozes baixas e os tons cortantes denunciavam que algo estava errado. O rei, ainda em recuperação e aconselhado a reduzir o ritmo de trabalho, tornara-se cada vez mais dependente de sua equipe. Mas essa dependência, dizem os bastidores, gerou atritos, especialmente entre os altos funcionários e o círculo mais próximo da rainha Camila. A influência crescente de Camila nas decisões palacianas tornara-se motivo de murmúrio. O papel que antes era visto como de apoio começou a ser percebido por alguns como uma ingerência excessiva. Surgiram relatos de desentendimentos sutis sobre aparições públicas, protocolos internos e a forma de lidar com assuntos delicados da família. No meio desse equilíbrio frágil de poder estava o filho dela, Tom Parker Bowles, respeitado em seu meio, mas cuja proximidade com a rainha consorte despertava novas suspeitas. Alguns dentro do palácio questionavam até que ponto ele influenciava decisões que iam além da esfera pessoal de sua mãe. Para William, que passara anos a preparar-se para o trono, a situação tornara-se cada vez mais difícil de gerir. A saúde do pai já colocava sobre seus ombros o peso da liderança antecipada. E agora ele precisava manter unida uma casa dividida. Cada decisão era analisada ao detalhe, cada gesto escrutinado. Proteger a imagem da monarquia era uma exigência constante. Mas a verdade, por trás das portas fechadas, tornava-se impossível de esconder. Os que conhecem o príncipe descrevem-no como leal, guiado pelo dever e pela necessidade
de preservar a dignidade da família. Mas até ele, dizem, chegou ao ponto de ruptura. Reuniões antes rotineiras tornaram-se tensas. A comunicação entre departamentos enfraqueceu. Na semana anterior ao cancelamento, William passou longas horas em encontros privados, alguns com conselheiros experientes, outros em conversas reservadas com o pai. Na manhã do evento, a tensão já era impossível de disfarçar. O comunicado oficial, breve e enigmático, apenas confirmou o que muitos temiam. Algo muito mais profundo estava a acontecer por trás das cortinas reais. Um assunto familiar privado, assim dizia o comunicado, sem oferecer respostas. Mas por trás dessa frase curta, escondiam-se dias de discussões internas, frustrações crescentes e um cansaço emocional palpável. O silêncio do palácio não foi casual, foi cuidadosamente calculado para proteger um equilíbrio familiar já frágil. Dentro das paredes de Kensington e de Clarence House, o ambiente era descrito como elétrico. Cada chamada telefônica tinha peso, cada palavra era medida com extremo cuidado. Para o público, era um mistério, mas para quem vivia dentro do círculo real, tratava-se da erupção inevitável de tensões que há muito se acumulavam sob controle. A saúde do rei, a influência da rainha consorte e o peso cada vez maior sobre o herdeiro haviam colidido num ponto que ninguém conseguia mais gerir. E enquanto o mundo esperava por respostas, o futuro rei desaparecia de cena. Não por fraqueza, mas por necessidade, porque às vezes, sob a sombra da coroa, o silêncio não é fuga, é sobrevivência. Mas e se o silêncio em torno do príncipe William não for luto, e sim uma tempestade de poder, lealdade e verdades ocultas prestes a explodir? O ponto de ruptura de um futuro rei, enquanto o mundo exterior fervilhava de rumores e especulações, dentro das muralhas silenciosas do Palácio de Kensington, o ar tornava-se denso. Tão denso que até os pisos de mármore pareciam prender a respiração. O que começou como uma manhã de rotina real transformou-se num dos dias mais inquietantes da história recente da corte. Por trás dos retratos impecavelmente alinhados e dos corredores reluzentes, algo havia se partido. O ritmo da ordem real, a calma ensaiada, a precisão britânica simplesmente desmoronou. Ao longe, os telefones vibravam sem parar. As vozes, normalmente firmes e contidas, agora tremiam. Assistentes experientes, treinados para manter a compostura, moviam-se com visível apreensão. Estava claro, algo grave havia acontecido, algo que ultrapassava compromissos, discursos ou cerimônias. O secretário particular do príncipe foi visto a caminhar apressadamente pelos corredores.
falando num tom que traía a urgência que tentava disfarçar. A duquesa de Cambridge, embora não vista, estaria nas proximidades. A sua presença serena servindo de âncora silenciosa num dia em que tudo parecia sair de controle. Do lado de fora, os guardas endireitavam-se como se percebessem que o silêncio dentro do palácio carregava um peso diferente, o peso humano. A chamada que mudou tudo. Atrás de portas fechadas, uma reunião de emergência foi convocada. Num dos salões privados do palácio, o ar estava carregado de uma tensão quase palpável. À volta de uma mesa de carvalho ornamentada, reuniram-se assessores seniores, conselheiros e confidentes, todos conscientes de que o que ouviriam ecoaria muito além daquelas paredes. Um mensageiro real havia trazido a notícia. Um acontecimento tão sensível, tão pessoal, que apenas um pequeno grupo foi autorizado a conhecer a verdade completa. O próprio príncipe William atendeu à chamada. Testemunhas mais tarde recordariam o silêncio que se seguiu, um silêncio pesado, absoluto. Ele falou pouco, ouviu atentamente e, quando a conversa terminou, permaneceu imóvel durante longos minutos, o olhar fixo nos jardins lá fora. Aquela quietude, disseram, disse mais do que qualquer palavra. Para um homem educado desde criança a equilibrar dever e emoção com precisão inabalável, o peso daquela chamada era visível, mesmo que a razão permanecesse desconhecida para quem o rodeava. Foi então que a decisão foi tomada. O príncipe de Gales retiraria a sua presença pública, não por rebeldia, mas por necessidade. Algo dentro das muralhas palacianas, algo profundamente humano, tinha prevalecido sobre o dever real. O comunicado que se conseguiu foi curto, elegante e intencionalmente vago. O príncipe de Gales não comparecerá ao compromisso de hoje devido a um assunto familiar privado. Por trás dessas palavras, cuidadosamente escolhidas, escondia-se uma verdade demasiado delicada para ser exposta. A saúde do rei já gerava preocupação. A pressão da sucessão pesava cada vez mais nos ombros do príncipe, mas havia camadas mais profundas, dinâmicas familiares, exaustão emocional e o fardo de liderar uma monarquia cuja estabilidade parecia depender de cada gesto seu. O silêncio que grita, à medida que o dia avançava, o palácio mergulhava num silêncio inquietante. As refeições ficaram intocadas, os olhares evitados. Até o som dos passos parecia amortecido. Lá fora, o mundo esperava por uma explicação que nunca viria. Lá dentro, um futuro rei lutava com a verdade mais dura de todas. Que mesmo numa vida construída sobre o dever, há momentos em que a coroa deve esperar, e o homem precisa simplesmente de sentir. Mas aquele silêncio dentro do palácio escondia apenas dor, ou haveria algo mais? Um segredo tão profundo que poderia abalar os alicerces da coroa. Fique atento. O peso da coroa,
Ao cair da tarde, o ambiente em Buckingham Palace era tenso, pesado, quase oco, como se cada corredor sussurrasse verdades que ninguém ousava pronunciar. Há dias, o público questionava por que o príncipe William, rosto da modernidade, o pilar da futura monarquia, tinha se afastado tão repentinamente de suas funções, compromissos cancelados, reuniões de Estado perdidas, silêncio onde antes havia confiança. A imprensa enchia o vazio com especulações, mas a verdade desenrolava-se atrás de portas trancadas, num mundo inacessível ao olhar comum. Dentro daquelas paredes douradas, a família real enfrentava a convergência de crises privadas e pressões públicas que nenhuma coroa seria capaz de esconder. A devastadora chamada telefônica recebida por William no início da semana fora o ponto de ruptura. O instante que quebrou o frágil equilíbrio entre dever e família. Um parente próximo, profundamente querido, caíra, gravemente doente, e foi nesse momento que tudo mudou. A voz do outro lado da linha carregava não apenas más notícias, mas um peso ancestral, aquele que só as famílias reais conhecem. Quando o sangue, o dever e a história se entrelaçam. O silêncio que se seguiu à chamada não era apenas de choque. Era o som invisível do tempo a parar. Dentro das paredes de Buckingham Palace, cada relógio parecia atrasar-se. Mensagens começaram a circular em silêncio. Ordens dadas com olhares, não com palavras. Os corredores tornaram-se um labirinto de passos contidos e respirações suspensas. A notícia espalhava-se discretamente, cada palavra pronunciada com extremo cuidado, como se até o ar pudesse traí-los. Os que viram o príncipe William naquele dia descrevem um homem transformado. O seu semblante, normalmente sereno, parecia agora marcado por uma gravidade que o envelhecia em minutos. Ele não chorou, não podia, mas o olhar, firme e vazio ao mesmo tempo, revelava tudo o que tentava esconder. Enquanto isso, a duquesa de Cambridge mantinha-se resguardada, acompanhando de perto o marido. Segundo fontes próximas, Catherine teria insistido para que ele descansasse, que se permitisse parar, ainda que apenas por um instante, e cuidar de si mesmo. Mas, para William, parar significava falhar. E falhar para um herdeiro da coroa nunca fora uma opção. O rei, já debilitado, fora informado discretamente sobre o estado crítico do familiar. A notícia abalou-o profundamente, mas as instruções permaneceram as mesmas. A família em primeiro lugar, o dever pode esperar. Palavras raras, quase subversivas, ditas por um monarca que sempre colocara o trono acima de tudo. À medida que o dia se transformava em noite, o palácio permanecia em penumbra. As janelas iluminadas deixavam entrever silhuetas em movimento lento. Figuras que falavam em voz baixa,
como se temessem despertar um espírito antigo. A tensão era tão densa que até o som das badaladas do Big Ben parecia distante. Lá fora, o mundo esperava um sinal. Os jornalistas acampavam em frente aos portões, câmeras apontadas, microfones prontos, tentando decifrar os rostos pálidos dos motoristas que entravam e saíam. Mas nenhuma resposta vinha, nenhum comunicado novo, apenas o mesmo silêncio calculado que, paradoxalmente, dizia mais do que qualquer discurso. E então, pouco antes da meia-noite, as luzes do gabinete do príncipe apagaram-se. Foi nesse instante que muitos compreenderam. A crise era real. O homem preparado para ser rei tinha, por fim, encontrado o limite entre o dever e a humanidade. Na manhã seguinte, os jornais traziam títulos em letras grandes: Mistério em Kensington, William cancela tudo, crise na família real, o herdeiro desaparece da vida pública. Mas nenhum repórter, por mais audacioso que fosse, imaginava a dimensão do que se passava por trás das cortinas. Não era apenas uma doença grave, era um colapso emocional e simbólico. Uma monarquia inteira dependia, agora, do equilíbrio de um homem dividido entre o filho, o pai e o futuro rei que se esperava que fosse. Enquanto o país especulava, o príncipe William mantinha-se isolado com a família. Os médicos eram consultados, os conselheiros convocados, mas a decisão final, como sempre, caberia a ele. E pela primeira vez, William compreendeu uma verdade que os livros de história raramente mencionam: que a coroa é feita de ouro, sim, mas também de silêncio, de sacrifício e de solidão. Uma coroa posta à prova pelo silêncio. Com aquelas palavras, a tensão tornara-se quase palpável. Quem estava próximo da família insinuava que a situação era profundamente pessoal, possivelmente ligada a problemas de saúde no círculo mais íntimo. O desgaste emocional do príncipe William, já sobrecarregado pelo peso da liderança, era descrito como imenso. As noites passavam sem novos comunicados e o mundo mantinha os olhos fixos nos portões fechados do palácio. A Grã-Bretanha esperava em suspenso por uma resposta que teimava em não chegar, e por um príncipe cujo silêncio se tornara mais eloquente do que qualquer discurso que já tivesse proferido. E agora, perguntavam muitos, será que esse silêncio escondia o segredo mais profundo da família real? Algo tão poderoso que poderia abalar os alicerces da própria coroa? Continue conosco. Uma coroa testada pelo silêncio, com o passar dos dias e depois das semanas, a quietude em torno do Palácio de Kensington tornava-se cada vez mais densa. Mas, dentro desse silêncio, algo de profundo estava a acontecer. A turbulência que abalara a Casa Real já não dizia respeito apenas a uma crise familiar. Transformara-se num momento que podia redefinir o próprio conceito de monarquia. Atrás das paredes vigiadas, o príncipe William enfrentava silenciosamente
talvez a maior prova da sua vida. O choque entre a dor pessoal e a expectativa pública. As conversas nos bastidores tinham agora um tom diferente. Conselheiros seniores, habitualmente calmos e calculistas, falavam com desconforto sobre a crescente pressão sobre o príncipe. Cada decisão, cada palavra, cada ausência tornava-se um gesto de peso histórico. Já não se tratava apenas de dever, tratava-se de preservar o equilíbrio delicado entre a monarquia e a humanidade. Para William, o desafio já não era apenas liderar, era sentir, sofrer e ainda assim manter-se de pé sob o peso invisível da coroa. Aqueles que lhe eram próximos descreviam um homem mais reservado, profundamente introspectivo, um futuro rei a atravessar uma tempestade emocional com uma serenidade discreta. Desaparecera a confiança leve que outrora definira a sua imagem pública. No seu lugar, surgia uma figura moldada pela responsabilidade. Alguém que compreendia que liderar às vezes significa recuar para proteger o que não pode ser reparado à vista de todos. Os rumores de problemas de saúde, as tensões familiares e os desentendimentos internos tinham forçado William a confrontar a pergunta que assombra cada monarca. Quanto de si mesmo deve ser sacrificado em nome da coroa? Nos aposentos privados, o ambiente era sombrio. O ritmo, outrora firme da família real, tinha abrandado. Reuniões foram adiadas, correspondências ficaram por responder, e os corredores do palácio respiravam incerteza. Catherine, sempre elegante e contida, tornara-se a força silenciosa ao lado do marido. A sua serenidade e a sua presença discreta lembravam ao mundo que a verdadeira resiliência nem sempre se vê em palavras, mas no silêncio partilhado. Juntos, carregavam o peso do luto familiar e da expectativa nacional, um equilíbrio impossível entre o coração e a herança. A tensão não era apenas emocional. A imagem da monarquia, sempre frágil, começava a ser posta em causa. A confiança pública, já delicada, dependia agora de como o príncipe conduziria este capítulo decisivo. Alguns conselheiros acreditavam que o silêncio era a melhor defesa. Outros temiam que ele apenas alimentasse a curiosidade popular. Mas William manteve-se firme. Escolheu a família em vez do protocolo, a compaixão em vez da cerimônia. Foi uma escolha que não revelava fraqueza, revelava humanidade. Enquanto a imprensa multiplicava suposições e as manchetes se tornavam cada vez mais frenéticas, o palácio quebrou finalmente o silêncio com um comunicado breve, sereno e cuidadosamente redigido. Agradecia ao público pela paciência e pela compreensão e, apesar da sua simplicidade, dizia mais do que qualquer explicação longa jamais poderia dizer. Não havia negação, não havia justificação, apenas contenção. Era uma mensagem de graça e de luto. Um reconhecimento silencioso de que, por baixo da coroa,
existe uma família tocada pela mesma dor que atinge todos os corações humanos. Nessas poucas palavras, o mundo não viu autoridade, viu vulnerabilidade. E na ausência tranquila do príncipe William, emergiu uma verdade profunda: que o dever, por mais sagrado que seja, perde o sentido quando se esquece da empatia, da compaixão e da coragem de ser humano, mesmo quando o mundo inteiro observa. Com o tempo, a Grã-Bretanha começou a perceber a realidade. Não se tratava de escândalo. Não era política. Era um momento de transformação. Um instante em que a humanidade por trás da monarquia se revelou plenamente. Para o herdeiro do trono, aquele silêncio tornou-se o seu campo de prova. Um cadinho onde o luto e a liderança se fundiram. O mundo esperava um príncipe que liderasse com compostura, mas encontrou um homem que liderava através da dor. E talvez, nesse frágil equilíbrio entre a coroa e o coração, a monarquia tenha finalmente encontrado o seu reflexo mais honesto,